Fé que planeja sem fingir que controla o amanhã. E é disso que Tiago 4, de 13 a 17, nos fala. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor mesmo nos conduziu em louvor, adoração, exaltação do Teu nome. Obrigado pela oportunidade de forma comunitária te exaltar, te bendizer e dizer que o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Mas Deus, nós também necessitamos, Pai, de ouvir o que a palavra do Senhor tem a nos dizer. E nós, ó Deus, pretendemos, Pai, não só ouvir, como desejamos também praticar a Tua palavra. Nos dá essa graça e nos dá essa honra. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, fé que planeja sem fingir que controla o amanhã. Planejar é um sinal de maturidade. Achar que controla o amanhã é um sinal de ilusão. Quando nós pensamos sobre planejamento, a fé verdadeira, ela fará as duas coisas. A fé verdadeira, ela ao mesmo tempo organiza o hoje, mas ela coloca o planejamento de amanhã nas mãos de Deus. Às vezes, a gente faz planos como quem já escreveu todo o roteiro, você já reparou? Nós fazemos planos assim. Às vezes nós fazemos alguns planos parecendo que a gente escreveu todo o roteiro, até perceber que nós não combinamos o roteiro completo com os outros atores, com as outras pessoas que fazem parte do planejamento. Às vezes você sai para uma viagem, alguns viajarão daqui a alguns dias, e você diz, eu sairei de casa às 4 horas, daqui até lá são mais 5 horas de viagem, então eu vou chegar lá por volta de 9 horas da manhã, dá tempo até de tomar café lá no meu destino. Mas você não combinou com a quantidade de caminhões na estrada, com os acidentes, com os imprevistos, com as blitz e tantas outras coisas que acontecem. John Lennon, ele resumiu talvez o que nós estamos tentando dizer em uma das frases de suas músicas, quando ele diz, a vida é aquilo que acontece enquanto estamos ocupados fazendo planos. Ele diz que a vida ela acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Você está ali fazendo planos, mas a vida está acontecendo. E a vida não leva em consideração os seus planos. Ela só acontece. Os adolescentes, eles são especialistas, sobretudo alguns jovens também, são especialistas em fazer planos assim. Quando eu converso com alguns deles, talvez os professores que têm um pouquinho mais de liberdade ou orientadores, se passa algum tempo a mais conversando com eles, eu converso com alguns aqui na nossa igreja e eles conversam como se eles já tivessem tudo acertado. Eles falam, olha, eu vou estudar na universidade X, vou morar na cidade Y, fazer isso, fazer aquilo. Eles têm o futuro inteiro. Eles olham para o colapso financeiro dos pais, as dificuldades dos pais, e muitas vezes eles juram, dizendo para si mesmos assim, na idade dos meus pais eu não viverei assim. Eu já terei minha casa, já terei uma vida de estabilidade, tudo sem saber se quem vai fazer parte da história dele vai topar viver essa realidade junto com ele. Nós maridos, os homens sobretudo casados, nós também não ficamos para trás. Quantas vezes nós maridos já
voltamos para casa depois do trabalho dizendo assim: hoje é dia, hoje vai dar bom. E de repente, quando você chega em casa, a esposa já está de pijama, desligando a luz e encerrando o expediente. Mas o contrário também é verdade, às vezes a história é o contrário. A mulher prepara o clima, ela prepara o perfume, ela tem a intenção e encontra um homem dormindo antes que ela saia do banho. Ou, pior ainda, ela encontra um homem dedicado a 22 jogadores na TV que nem repara que ela se preparou para ele hoje. Para sermos bem sinceros. Até as crianças, muitas vezes, eles se preparam. As férias chegaram. Eles fazem planos para as férias e para as folgas. Ele pensa: agora eu jogarei meus jogos prediletos, eu vou na lagoa, eu vou na casa dos amigos. Ele desenha todo um planejamento de férias, mas eles esquecem de combinar com os pais. Os pais têm outros planos, é a visita à casa do avô, da avó, o compromisso na igreja, o encontro com os amigos que têm filhos, e o planejamento infantil cai por terra. Completamente. A vida inteira é assim, você já reparou? Nossos planos, eles muitas vezes parecem bonitos, mas costumam vir incompletos. Porque nós não somos os únicos, ou pensamos que somos, mas não somos os únicos que dirigimos a história. Pelo contrário, nós nunca dirigimos a história de fato. E nada há melhor do que lembrar essas verdades em algumas cenas da história. Para alguns, talvez essa cena não seja familiar, outros talvez vão se lembrar, principalmente quem gosta dos esportes, a Copa de 86, quartas de final. A imprensa fala muito sobre aquele jogo da Argentina contra a Inglaterra. Maradona, aquele gol tão icônico, né, que é chamado de a mão de Deus por muitos argentinos, mas eu quero te lembrar do outro lado da história, o técnico da Inglaterra. Quando você olha, aquele jogo não teve só esse gol irregular, teve também o gol do século, que é assim chamado. Que foi um gol que o Maradona fez logo depois. O técnico da Inglaterra, provavelmente, ele tinha uma estratégia. Ele sabia que ele tinha um grande jogador do outro lado. Imagine comigo que ele se preparou, ele pensou num defensor que ficaria colado em Maradona, outro na sobra, o meio-campo fechando todas as linhas, nada de dar espaço. É um plano perfeito, é um plano ideal. Funcionaria com alguns dos muitos jogadores do mundo, mas então Maradona encostou na bola. E depois que ele encostou na bola, o plano começou a derreter. Ele pega a bola e o mapa perfeito do técnico da Inglaterra cai por terra, a tática que era lógica cai por terra, a vida reagiu, e quando a vida reagiu, tudo se desorganizou. Porque Maradona era imprevisível, ele não tocou para ninguém, ele driblou todos os jogadores e fez o gol chamado gol do século, 2 dias antes de eu nascer, 22 de junho de 86. Quando nós olhamos para essa realidade, Tiago está nos lembrando exatamente disso. Que às vezes nós planejamos, nós sonhamos, nós estruturamos, mas a vida real, com os seus movimentos, com as suas pessoas, com seus imprevistos, com as suas limitações, com as suas surpresas, frequentemente nos deixa no chão, sem nenhum tipo de planejamento. E é por isso que Tiago nos chama para algo maior quando pensamos em planejar. E ele então nos chama dizendo: planeje com a consciência da sua limitação e com a confiança plena na soberania de Deus. É esse o chamado que você encontra em Tiago 4, de 13 a 17. Você deve planejar começando pelo essencial. Qual que é o essencial de Tiago? Postura. Ele começa falando de postura. A maneira como eu devo planejar, tem uma postura. Antes de você pensar no futuro, Tiago diz: trate a sua arrogância de achar que pode fazer do jeito que você pensa. Trata seu coração. Antes de você planejar, ele nos chama para reconhecer quem realmente governa todas as coisas. Ele diz: olha, você pode planejar, mas não se esqueça de quem governa todas as coisas.
Por isso, a primeira verdade que Tiago nos apresenta é que nós devemos reconhecer o auto-engano de planejar sem Deus. Nós fazemos assim. Muitas vezes nós planejamos e não levamos em consideração que tem um Deus que governa toda a história. Veja o verso 13 e o verso 14. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, teremos lucros. Tiago descreve pessoas que estão detalhando ou fazendo planos detalhados, mas ele deixa claro que essas pessoas estão esquecendo de Deus na história. Então o problema não é planejar. Tiago mostra que o problema é planejar a sua vida como se você fosse totalmente o autor da história. Como se tudo fosse sair exatamente como você imagina. Tiago lembra duas verdades que a arrogância esquece. Versículo 14. O futuro é indeterminado para nós, mas não para Deus. Você olha para o verso 14, ele diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Você não sabe. Você está aí planejando, dizendo que vai dar tudo certo, que vai ser do seu jeito. O futuro é indeterminado para você. Você não sabe. Segundo, ele fala sobre a arrogância, ela também esquece que a vida, olha o verso 14, sois apenas como neblina que aparece por instante e se dissipa. A arrogância esquece disso. Que a vida, ela é como uma neblina. Ela aparece de manhã como um vapor da manhã e logo desaparece. Tiago então nos lembra, olha, você tem planejado, mas não esqueça da fragilidade dos seus planos. Lembre-se da fragilidade que os seus planos têm. Lembre-se de ter um coração humilde, porque o sábio não é o que controla a vida. O sábio é aquele que entende a própria limitação e lembra que tudo pode mudar. E deixa eu te lembrar, frequentemente muda. As coisas mudam com muita frequência. Eu volto aos esportes, mas agora a Fórmula 1, o GP da Áustria de 2002. Muitos de vocês nem vão se lembrar, eu pouco me lembro, né? E alguns aqui nem tinham nascido. Mas o GP da Áustria de 2002... aquele grande prêmio, mostra claramente quando a prova de que, mesmo quando você está fazendo tudo certo, liderando, no topo, com talento, competência, bom resultado, você não controla o resultado final. É muito claro, Rubinho Barrichello é a imagem viva do auto-engano humano. Ele estava ali, pensando talvez, se eu correr bem, se eu correr o suficiente, se eu fizer tudo certo, se eu liderar com folga, a vitória é minha. E de repente, nesse caso, a Ferrari mostra que não é bem assim. Isso aponta para a realidade, para ilustrar o que Tiago está dizendo. Hoje ou amanhã faremos, teremos lucros. Sem perceber, a vida te vira numa curva. Rubinho, ele estava literalmente a poucos metros do amanhã controlado. O amanhã perfeito, e alguém lá no rádio diz assim, ei, não vai ser como você pensa. As coisas têm que mudar, e há momentos na vida que nós somos igual o Rubinho Barrichello na GP da Áustria de 2002. A gente está ali, liderando de ponta a ponta, dizendo ou fazendo tudo certo, a vitória está praticamente na mão. Ele, no caso, tinha talento, ritmo, estratégia, estava ali concentrado. 8 voltas antes do final, uma voz no rádio muda tudo. Deixe Schumacher passar. Deixe Mike passar. Ele ouve e os argumentos, volta a volta, vão aumentando até chegar ao ponto de dizer, olha, se não fizer, reveja o seu contrato. Se não obedecer, reveja o seu contrato. Rubinho Barrichello, então,
alivia o pé no acelerador na última curva, olhando para a linha de chegada. E então nós temos aquela célebre narração de Kleber Machado: hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. Então, você não controla o final da história. Ele não conseguiu controlar, havia decisões acima da dele, e o pódio naquele dia virou constrangimento, a vitória virou uma frustração, a agenda dele virou fumaça. Tiago começa nos corrigindo nesse ponto. É exatamente assim, o perigo de planejar como se Deus fosse o rodapé dos nossos projetos, como se Deus estivesse fora. E esse é o auto-engano de dizer assim: estou fazendo tudo certo, vai dar tudo certo, estou dominando de ponta a ponta, está tudo andando bem, sem reconhecer que existe uma voz superior, muito maior do que a Ferrari, que está do outro lado do rádio dizendo: hoje não, hoje não. Você fez tudo certo, você está liderando de ponta a ponta, mas hoje não. Quando nós éramos crianças, sobretudo até a 4ª série, se eu não me engano, as professoras vão se lembrar melhor, nós chegamos até a 4ª série aprendendo a escrever de lápis. Você já reparou? É como se as professoras dissessem assim: se errar, apaga, tenta de novo. Quase todo mundo carregava uma boa borracha. Até que um dia, quase que num ritual de passagem, alguém disse para você na sala de aula assim: não pode mais usar lápis na prova. Não pode mais usar lápis para escrever e anotar os exercícios. Tem que ser tudo de caneta agora. Existe uma mensagem, para mim, escondida nisso aí, parece ser: agora você não pode mais errar. Agora não tem mais volta. E muitas vezes nós, adultos, compramos essa mentira. E nós passamos a planejar a vida como se a gente só tivesse tinta permanente. Como se nós não pudéssemos rever nossos planos, ajustar nossos planos, refazer nossos planos, apagar, recomeçar. Tiago, aqui nesse trecho, verso 13 e 14, sabe o que ele está fazendo? Ele está devolvendo o lápis. Isso é graça. Porque ele está devolvendo o lápis e ele está dizendo o seguinte: olha, você deveria lembrar que você é como neblina. Você não sabe o amanhã. Não planeja desse jeito achando que você está com tudo certo, que tudo vai dar certo. Viva com a humildade de saber que os seus planos precisam ter borracha. E uma boa borracha. Que você não controla tudo. Que você precisa reescrever algumas coisas. Lembre-se que o orgulho é que insiste em usar caneta. Esse é o orgulho. Mas a sabedoria espiritual nos leva a escrever tudo a lápis. Tudo, 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 tudo. E é justamente aqui que Tiago entra na segunda verdade. Se por um lado nós devemos reconhecer o auto-engano de planejar sem Deus, se somos lembrados exatamente que podemos fazer planos perfeitos, mas nós não governamos a ordem das coisas, porque lá no rádio da vida pode vir uma ordem dizendo: deixe Schumacher passar. Nós podemos ouvir isso, que nós não temos controle absoluto sobre nada, que nós não sabemos o amanhã, que a nossa vida é como uma neblina, e isso é tão realidade, mais do que eu gostaria de admitir, que a nossa vida passa muito rápido, e planejar ignorando Deus é pura arrogância. Então nós devemos adotar uma segunda postura. Planejar ou ter sabedoria é planejar reconhecendo a soberania de Deus. Olha o verso 15. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Veja bem, Deus não é contra planejamento. Pelo contrário, Ele é um Deus que planeja tudo muito bem planejado. Veja a criação do mundo. Tudo bem planejado. Veja o dia do descanso. Bem planejado, inclusive. Deus mostra que Ele ama planejamento. Afinal de contas, é Ele que diz em Provérbios: o coração do homem pode fazer planos. Mas é Ele que também diz: mas depende da voz de Deus o sim para esse plano. Então a Bíblia, ela é
completamente pró-planejamento. Mas a Bíblia é completamente anti-autossuficiência. Esse é o nosso ponto. O cristão deve planejar, bem planejado, inclusive planejar com antecedência, mas não se esqueça, planeje com humildade. O que ele está dizendo é, se o Senhor quiser, mas não como um bordão vazio, ou como uma postura de alguém que imagina ludibriar Deus. Tem gente que usa essa expressão aqui, se o Senhor quiser, porque ele acha assim, se eu não falar, se o Senhor quiser, Deus não faz. Nós chegamos a ser ridículos nesse ponto, né? De dizer, não, tem que dizer, esquece não, tem que falar, se o Senhor quiser, se não falar, dá errado. Não, ele está falando sobre o Senhor quiser como uma postura. Sendo comum para você planejar e dizer, se o Senhor quiser, eu farei isto ou farei aquilo. A Bíblia, ela diz que a vida é como uma neblina, e toda vez que olhamos para a história, nós percebemos que a Bíblia está certa. Você vai se lembrar, talvez, daquele atentado, alguns também não eram nascidos, que estão aqui, 11 de setembro de 2001. Naquele dia, muitas pessoas que sobreviveram, eles escaparam por causa de algum detalhe que foi reescrito no seu dia. Alguns depoimentos que você colhe na internet são o seguinte: sobreviveu porque perdeu o ônibus, porque derramou café na camisa, porque o filho fez pirraça antes de ir para a escola, porque pegou um trânsito pesado, porque o despertador não tocou, o carro não funcionou. Há dezenas de depoimentos de pessoas que trabalhavam exatamente naqueles andares que foram atingidos, dizendo, olha, aconteceu algo que hoje eu não cheguei no horário. Uma das histórias conhecidas é de um executivo que trabalhava nos andares atingidos, que naquele dia não era costume dele atrasar-se para nada, mas ele acabou se atrasando porque precisava ir buscar um sapato novo que chegou. Então ele responde, aquele sapato salvou minha vida e mudou a forma como eu vejo o amanhã. E nós sabemos, irmãos, não é o sapato que salvou a vida dele, né? Nunca foi o sapato. É o nosso Deus que tinha outro caminho. O atraso que parecia um incômodo virou salvação. Aqueles poucos minutos, a mudança involuntária de planos virou um livramento. Essa história mostra que nós somos limitados demais para planejar com soberba, de imaginar que nós vamos chegar onde queremos e pronto. Vai dar certo. Sabedoria é planejar reconhecendo nossa total e completa dependência de Deus e dependência da soberania de Deus. Olhe para a palavra de Deus. Olhe para o apóstolo Paulo. Vejamos, por exemplo, Atos 18, 21. Ele diz assim, mas despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando partiu de Éfeso. Se você caminha um pouco mais, 1 Coríntios 4, 19, mas em breve irei visitar-vos se o Senhor quiser. Está tudo escrito. 1 Coríntios 16, 7, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Todos os planos que ele fazia, e pense bem comigo, os planos que o apóstolo Paulo fazia, planos missionários, planos crentes, planos evangélicos, ele tinha planos, mas tinha algo maior, a consciência de que Deus é soberano e comandava a agenda dele. Inclusive Deus mudava a agenda dele com muita frequência, para lugares que ele queria ir, de repente Deus dizia, não vai. Paulo, de forma alguma, tinha dúvidas de que Deus pode abrir caminhos. Ele não tinha dúvidas de que Deus pode fechar caminhos. Ele não tinha dúvidas de que Deus podia atrasar, adiantar, redirecionar. Ele não tinha dúvidas de que Deus nunca erra. Por isso, nós cristãos deveríamos pensar assim, se Deus mudar meus planos, tudo bem, Ele é bom. Ele mudou. Ele redirecionou minha história. Como afirmou o salmo que nós lemos aqui hoje na nossa liturgia, versículos 5 e 6 do Salmo 135, com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses,
tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez nos céus, na terra, no mar e em todos os abismos. Ele faz conforme aprouve a Ele, não a nós. Perceba o movimento. Quando Paulo diz, se o Senhor quiser, ele não está se escondendo atrás de uma frase espiritual. Paulo não está usando como um jargão para justificar a inércia dele, ele ficar sem movimento. Pelo contrário, Paulo planejava, sonhava, agia, organizava viagens, tudo isso com o coração entregue ao governo de Deus. Ele planejava e dizia, olha, eu não vou viver paralisado, eu planejo, mas está tudo diante da soberania divina. Ele vivia responsavelmente debaixo da soberania de Deus. Eu preciso me planejar e eu preciso viver de forma responsável com a mordomia ou aquilo que Deus me confiou. E aqui você encontra o apóstolo Paulo fazendo exatamente isso. E é justamente aqui que Tiago nos leva a mais um passo. Porque reconhecer que Deus controla o amanhã não nos isenta de agir hoje. Reconhecer e confiar na soberania divina não é licença para cruzar os braços, para dizer eu não vou fazer nada. Reconhecer a soberania de Deus é viver de forma ainda mais responsável e séria nesse mundo, com os nossos planejamentos. Se o ponto anterior mostrou que quem comanda a agenda é Deus, este nos mostrou como nós devemos viver dentro da agenda de Deus, no controle dele. Tiago nos chama para o verso 17. Dá uma olhadinha o que esse verso nos diz. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Esse verso parece um tanto desconectado do que nós estávamos dizendo. Só que Paulo encerra com ele dizendo, portanto, eu quero levar vocês a pensar na realidade. Ele não está desconectado. Tiago, ele está nos pressionando um pouco mais. É muito interessante pensar nisso, porque agora ele nos aperta um pouco mais. Ele não está apenas dizendo, não planeje sem Deus. Agora ele está dizendo o seguinte, não deixe o bem para amanhã, achando que o amanhã te pertence. O bem que você tem que fazer, e você sabe que tem que fazer, faça. Porque se você não fizer, nisto você está pecando. Ele está dizendo, enquanto você planeja, não espere para fazer o bem. O bem já está aí, claro, diante dos seus olhos. Tiago está nos dizendo, não espere a agenda ideal para fazer o bem. Tem gente que fala assim, quando eu me aposentar, eu vou fazer tal coisa. Quando eu me aposentar, eu coloco isso na minha agenda. Não espere o ano perfeito para fazer o bem. É isso que Tiago está dizendo. Não espere o começo do ano para fazer o bem. Não espere as condições perfeitas para fazer o bem. Não espere quando tudo estiver no lugar certinho para fazer o bem, porque a vida é uma neblina, o amanhã é incerto, mas o bem que pode ser agora, esse é certo, faça logo. É Tiago nos chamando a atenção para dizer, olha, tem muita gente que usa a agenda, que usa o tempo ideal, que usa o planejamento ideal para dizer, quando tiver tudo convergindo de acordo com o que eu penso, eu faço as coisas boas. Tiago está dizendo, não, o cristão deve buscar transformar a intenção que ele tem numa resolução e essa resolução numa realização. Você sabe que tem que fazer o bem, então faça. Nós sabemos, irmãos, a intenção por si só é um terreno onde muita coisa morre. A intenção, a maioria de nós tem. Quantas vezes você vê uma situação, você tem uma intenção, mas morreu. Passa. E é tudo muito rápido. Tem muita gente com intenção boa por aí. Muitas pessoas. A intenção, muitas vezes, ela é bonita, ela é até espiritual, mas se ela não se transforma num compromisso,
ela evapora como a neblina que Tiago descreve. Ela vai embora. Foi assim com o filho pródigo. Você se lembra dessa história? Ele pensou, ele desejou, ele considerou voltar para o pai, mas nada teria acontecido se ele não tivesse levantado e ido. Não bastava intenção. Não bastava ele pensar. O perdão, pense em tudo que aconteceu depois que ele levantou e voltou para o pai. Ele recebeu perdão, ele recebeu um abraço, ele recebeu uma roupa nova, ele recebeu um anel no dedo, ele recebeu uma festa. Tudo milagre. Milagre porque ele agiu. A Escritura mostra isso em Salomão, quando ele intenta edificar a casa do Senhor. Você abre em 1 Reis 5:5, diz a Bíblia que ele intentou construir a casa do Senhor. Mas você vai para 2 Crônicas 2:1, diz que ele resolveu construir a casa do Senhor. Você vai para 2 Crônicas 3:1, diz que ele então começou a construir a casa do Senhor. E lá em 2 Crônicas 5:1 diz que ele acabou de construir a casa do Senhor. Pensou, colocou em prática, planejou e fez. Nós devemos levar o bem que deve ser feito da intenção para a resolução e da resolução para a realização. Esse é o caminho de quem leva Deus a sério. Você não tem só intenção. E é aqui que entra a melhor notícia para mim e para você. A melhor notícia é que quando nós intentamos fazer o bem, nós não caminhamos sozinhos. Lembre-se de Filipenses 2:13. A Bíblia diz que o próprio Deus opera em nós tanto o querer como realizar. Coisa linda, né? Eu tive a intenção, mas é Deus quem opera em nós o querer e o realizar. Ou seja, Ele desperta a intenção no meu coração, Ele sustenta a ação do meu coração, Ele acende um desejo, Ele me empurra para a prática, Ele inicia o movimento e Ele leva a gente até o fim. Tiago, ele parece dizer, você sabe o bem que precisa fazer, então não espere amanhã, porque você não controla o amanhã, faça hoje, porque Deus já está operando em você o querer e o realizar. Será que tem algum bem que você está precisando fazer e ainda não fez? Algo que Deus já te mostrou que deve ser feito? E você está aí empurrando com a barriga, deixando para amanhã, para a agenda ideal. Talvez alguma visita que você tem que fazer, e você diz, tenho que visitar fulano de tal, isso é um bem. E você diz, eu tenho que visitar fulano de tal, e não vai, e não faz, e não age, e não realiza. Certa vez, antes de nós aplicarmos esse texto, uma senhora da igreja Monte Sinai, Dona Wanda, ela estava numa fase final de câncer, e eu acompanhei ela num período muito, muito próximo dela. Eu levava no hospital em cada sessão, trazia para casa, segurava a sua cabeça em cada vômito, levava para casa, dava comida, ajudava ela a se deitar na cama. Foi de uma proximidade muito grande. O final de vida, assim, difícil, sozinha, os filhos não tinham muito cuidado, ou não sabiam ter muito cuidado. E eu me lembro que eu me demorei para fazer um bem para a Dona Wanda. Ela já havia me pedido para ir lá no hospital levar a ceia para ela. E eu fiquei dizendo, amanhã eu levo. Depois eu levo. Depois eu levo. Eu fui lá, até visitei ela, mas não levei a ceia para ela. Eu disse, não, amanhã eu trago. Amanhã eu faço. Mas de repente o amanhã não chegou, porque a notícia que chegou é que a Dona Wanda tinha ido embora. Aquilo marcou minha vida, porque eu fiquei pensando, era um bem que eu devia ter feito. E não fiz. Eu podia ter levado. Eu podia ter ido. Mas eu fui deixando para amanhã. Ela vai melhorar. Daqui a pouco ela me liga, eu trago ela para casa e eu sirvo a ceia para ela. Vai ser melhor em casa. A mente nossa é assim. Então o bem que precisa ser feito, ele não espera o amanhã. Porque o nosso amanhã, nós não sabemos. Olha o que o texto nos diz. Em vez disso, devias dizer se o Senhor quiser, mas o verso 14 diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Como nós podemos aplicar esse texto à nossa vida? Primeiramente, continue fazendo planos, mas lembre-se do primário. Lembre-se da quarta série. Tenha borracha,
tenha um bom lápis, ore antes de planejar, planeje sabendo que Deus pode bagunçar toda a sua agenda para o seu próprio bem. A vida, muitas vezes, acontece enquanto estamos ocupados fazendo outros planos. A vida está acontecendo. Então, continue fazendo planos, mas não se esqueça, tenha uma boa borracha, né? Tenha um bom corretor, se você gosta muito da caneta. Segundo, pare de viver como se você controlasse tudo. Muitos de nós que estamos aqui vivemos assim. E eu quero te lembrar, embora você já saiba, que nós não temos controle sobre a nossa saúde, nem sobre o mercado financeiro, nem a respeito do nosso trabalho, nem a respeito da nossa igreja, nem a respeito das nossas viagens, nem sobre os nossos ministérios, muito menos sobre a nossa vida. Nós não controlamos nada. Nada, absolutamente nada. Nós não controlamos. O lendário Mike Tyson, você vai se lembrar de uma frase dele, ele dizia o seguinte: todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. A nossa vida é assim também. Você tem um plano perfeito. Marcou o horário, como eu disse no início, marcou o horário, eu vou sair às 4 da manhã. Às 4 da manhã, de repente, uma das pessoas da casa começa uma diarreia. De repente, alguém está com febre. De repente, você chega na garagem e o pneu está murcho ou furado. De repente, você olha e tem uma chuva terrível caindo e você diz, não é saudável sair esse horário com essa chuva terrível caindo. Então, pare de viver como se você controlasse tudo. Tem gente que olha o tempo, o clima, olha a maré, olha se aquele lugar está muito cheio, está muito vazio, se as pessoas gostam do lugar. A gente vai para os aplicativos e olha o que as pessoas estão dizendo daquele hotel, daquele local, se falam bem, se falam mal, se é 5 estrelas, ou se melhor, se é 9.4, se é 8.7. Pare de viver como se você controlasse tudo. Terceiro, diga e viva na seguinte forma: se o Senhor quiser. Mas diga isso não como superstição, porque tem muita gente usando isso como superstição. Diga isso com convicção, confiança em Deus. Repita o que Davi disse lá no Salmo 31, 14 e 15. Quanto a mim, confio em ti, Senhor, eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Minha vida está na mão de Deus. Se o Senhor quiser. Quarta aplicação para a nossa vida. Aproveite cada oportunidade para servir hoje. Aproveite cada oportunidade que Deus te dá. Lembre-se de que o bem adiado é obediência adiada. Tiago diz que o bem adiado é pecado. Então o bem adiado é obediência adiada. E a obediência a Deus adiada é uma rebelião disfarçada. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Muito cuidado com isso. Porque Deus está nos chamando para fazer agora. E como nós podemos pensar em tudo que vimos nessa noite e assim encerrar? Michael Schumacher, ele devolveu a vitória para Rubens Barrichello. Vocês se lembram disso? Alguns meses depois, acho que 2 meses depois. O Grande Prêmio de Indianápolis, em 29 de setembro de 2002. Na linha de chegada, ele diminui antes da chegada para tentar devolver a vitória a Rubens Barrichello. E é interessante porque nós podemos perguntar, foi bonito? Foi. Foi justo? Talvez. Resolveu tudo? Absolutamente não. A angústia continuou. Porque quando a agenda humana, nós tentamos corrigir a nossa própria agenda, o resultado é sempre estranho. O resultado é sempre constrangedor. O resultado é sempre artificial. A soberania humana, ela é isso. A nossa soberania tentando corrigir as coisas é remendo, é uma tentativa, é improviso, é remorso, é ajuste de última hora. É sempre um pouquinho torto, sempre um pouco tardio, sempre um pouco imperfeito, mas pense comigo na soberania divina. Porque essa é outra história. A soberania divina, ela não é remendo, ela é redenção.
Deus conserta mesmo. Deus, ele não ajusta o que deu errado. Deus escreve certo desde o princípio. E quando entra na história, ele não entra para improvisar. Ele entra para nos salvar. Ele cumpre o que ele disse. E é aqui que Cristo entra como o coração da nossa confiança. Se o Senhor quiser. Porque quando o Senhor quer e quando ele decide, veja bem, quando Deus quis, ele decidiu e redirecionou a agenda da humanidade. Ele não enviou ordens pelo rádio da vida à humanidade, ou gritando como um chefe de equipe na rádio, dizendo, eu vou mudar a sua história. Não. Deus, ele envia o Filho eterno. Cristo assume o nosso tempo, o nosso corpo, a nossa limitação. Ele vive a agenda perfeita que nós nunca conseguimos cumprir. Ele morre por todos os nossos planos, todos os planos que nós temos, arrogantes, independentes, Cristo morre por eles na cruz, por todos eles. Todos os nossos remendos, mas Cristo ressuscitou para garantir que tudo que sai do nosso controle não sai das mãos dele. Está tudo no controle dele. E é por isso que Tiago então nos diz, não digam, faremos isso ou aquilo. Mas se o Senhor quiser. Você tem alguma coisinha planejada, não tem, para esse fim de ano? Você planejou, eu também planejei. Talvez um encontro com a família, uma viagem, fim do ano ou janeiro. Você lembrou de dizer se o Senhor quiser? Você lembrou de colocar isso diante de Deus em oração? Colocou seu joelho diante de Deus e disse, Senhor, se o Senhor quiser, encontrarei toda a minha família, terei um bom Natal com eles, farei essa viagem de 1, 2, 10, 15 dias. Tiago nos convida, através da palavra de Deus, a lembrar e a viver de uma maneira bem clara. Não como quem controla o amanhã, porque nós não controlamos, nem o hoje. Não como quem teme o amanhã, nós cantamos sobre isso. Viver sem temor do que há de vir, porque confiamos em Deus. Mas como quem confia tudo na vida àquele que governa a nossa história. Faça planos, mas não se esqueça que Deus é soberano. Ele pode passar uma borracha aí na sua agenda e dizer, hoje não, hoje não.